Cara, eu inventei de botar um tapete aqui que tá atrapalhando demais, mas tá pronto. Vamos lá. Cara, eu tava respondendo agora aqui nos comentários no YouTube e eu achei umas perguntas bem interessantes e falei, poxa, isso dá um vídeo, né? Eu resolvi abrir logo aqui a câmera e gravar esse videozinho aqui rápido, também pra gente bater esse papo aqui, né? O balme e o óleo pode causar algum problema com pele oleosa? A resposta mais curta para isso é não, pode ficar tranquilo. No caso do balme, ele já é um hidratante não oleoso para você usar no rosto todo, também na barba. Mas o óleo é uma coisa que muita gente pensa, né? Poxa, eu já tenho a pele oleosa, o óleo vai deixá-la mais oleosa ainda, mas não vai. Ele tem alguns óleos que justamente ajudam a você controlar a oleosidade da pele. Tipo, o óleo de semente de uva e o óleo de jojoba fazem bem essa função. Aí o Tyron mandou essa pergunta aqui e a pergunta foi feita num vídeo antigo já, que eu falava como fazer a linha do pescoço aqui, como a gente faz essa limpeza, né, dos pelos que ficam no pescoço. E a dúvida dele foi a seguinte, se essa parte da barba que fica no pescoço não aparece por conta do comprimento da barba, por que você precisa raspar? Tem umas coisas aí, Tyron. A questão é que para a barba esconder todo o pescoço, primeiro ela tem que estar bem longa, né? Mas a função não é bem esconder aqui os pelos da barba, se eles não aparecem, a gente não precisa raspar. É conforto, a gente evitar também essa coceira incômodo que acontece. Porque esses pelinhos que ficam aqui na barba crescendo no pescoço, a tendência é eles incomodarem com o tempo. Tem muita gente que quer deixar a barba crescer, tá deixando aí, né, já por 1 mês, 2 meses, e não raspa nunca. E aí chega uma hora que não aguenta e tira, porque a barba começou a coçar, começou a incomodar demais. Por isso que eu acho legal raspar. Ninguém precisa raspar mesmo. Eu tô com 15 anos e já tenho barba. Porém, sempre que raspo, meu rosto fica com um pouco de espinhas. Você tem alguma dica de cuidado? Cara, bem-vindo, porque assim, os primeiros anos que eu raspava a barba, lembro muito também, ficava cheio de bolinha, de inflamação, e isso é comum pra cacete, assim, quando a gente tá começando a fazer a barba, e pode durar muitos anos aí, dependendo da sensibilidade que a sua pele tem com a lâmina. Cara, uma boa dica que eu dou é você usar um bom pós-barba, e sabe um pós-barba que é excelente? Esse aqui, ó, balme de barba. Ele é um bom hidratante para os pelos da barba, mas ele também é um excelente pós-barba. A fórmula dele tem um monte de coisa legal, mas assim, principalmente óleo de melaleuca e extrato de aloe vera. Cara, ele refresca a pele, acalma também a pele e tem propriedades que são cicatrizantes e anti-inflamatórias. Então esses pontinhos brancos, sabe, que parece espinha quando você raspa, isso é uma inflamação que acontece mesmo no pelo, quando a gente raspa assim, e por algum motivo você pode ter alguma sensibilidade aí com a lâmina e acontece isso. Balme vai resolver e isso eu te garanto com certeza. E aí, ó, pra emendar com essa, falando em pós-barba, o Petes que mandou essa aqui, ó. Eu tô usando uma loção pós-barba, eu devo passá-la na barba também? Porque eu passo somente onde eu usei a lâmina. E como eu faço para conciliar o balme com a loção pós-barba? Cara, é isso. Você pode, usar a sua loção pós-barba e o balme só como um hidratante para barba, ou você pode esquecer essa loção pós-barba e usar o balme como os dois, como um hidratante para barba e também como uma loção pós-barba. E aí agora a gente sai um pouco dessa seara aí de balme pós-barba e entra em outra aqui, que é do pelo branco. Michel mandou a seguinte: tenho 44 anos e agora tá começando a surgir fios brancos na barba. Tirei 28 fios brancos e parece que toda vez que eu arranco os fios com uma pinça, surgem mais. Qual a solução? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: para de tirar fio branco da barba, você já solucionou o caso. Mas aí a gente entra em toda essa discussão de por que a barba branca é uma coisa a ser evitada. Ela faz você parecer mais velho? Ela é feia? Eu tinha essa questão também, cara, e os pelos brancos da minha barba começaram a aparecer logo de cara, assim. E eu evitava até usar barba. E aí eu fui percebendo que aos poucos o resto também foi ficando branco. Ela foi crescendo aqui, o bigode começou a aparecer uns pelinhos brancos. Se você voltar lá no começo do canal, nos primeiros vídeos, você vai ver que minha barba era bem mais escura e não faz muito tempo. A questão é essa, assim, o que você pode fazer? Assumir os pelos brancos? É uma das coisas, mas aí, né, uma questão um pouco mais interna, entender por que isso incomoda tanto e chegar ao ponto de ver que é uma característica sua, que essa não é melhor nem pior, é a sua barba que é desse jeito,
Mas eu entendo muito. Tem algumas outras soluções. E aí eu vou ler até a próxima pergunta aqui do Renan e falar com os dois juntos, porque é bem parecido. O Renan falou o seguinte: eu tenho 36 e já tá aparecendo fios brancos na barba. Sinceramente, não tô gostando não. Tem alguma tinta para usar na barba? Tem um monte de coisa que você pode usar, cara. Uns shampoos tonalizantes que você vai usando e com o tempo ele vai escurecendo. Tem alguns serviços em barbearia de pigmentação da barba, de camuflagem da barba. Uma técnica de aplicação da tinta que não é igual tingir o cabelo, que tinge tudo. Ela fica até um pouco mais natural. Tem até um vídeo da série Na Barbearia que a gente fez uma pigmentação de uma barba. Vou botar o link aqui na descrição também, depois vai lá. Eu já tive curiosidade, tem tanta gente que já perguntou sobre tintura, sobre técnica mesmo de camuflagem na barba e tal, que eu penso em algum momento fazer mais para matar a curiosidade e ver como é que fica, do que por uma questão de autoestima e porque eu não quero mais ter a barba branca. Aí eu acho que quando a gente chega nessa experimentação, mais de curiosidade e menos de porque eu tô me sentindo mal, fica mais divertido, sabe? A gente se liberta um pouco mais, assim, para experimentar, para gostar, para não gostar, e isso não influenciar muito também no seu dia. Tem muita coisa que dá para você fazer. Eu vou dar uma pesquisada e eu acho que pode até render um vídeo bacana aqui pro canal. Tô querendo deixar a barba crescer. Aí eu parei de cortar ela. Eu tô parecendo um homem das cavernas. Alguma dica para deixar a barba crescer sem parecer um troglodita? Deixar a barba crescer não significa deixar de aparar a barba, muito pelo contrário. Eu acho que é interessante a gente manter uma certa rotina de cuidado e de manutenção mesmo, para a barba crescer sem você ficar parecendo um troglodita ou a barba sem ficar muito desgrenhado, né? Com uma cara sem cuidado nenhum. Quando eu tô deixando a minha barba crescer mais, o que me incomoda muito são esses pelos que ficam saindo aqui pro lado do rosto. Eu gosto de deixá-la bem aparada só nas laterais, porque o que vai mesmo influenciar e dizer o tamanho da minha barba tá mais aqui, ó, quando ela desce, quando ela cresce para baixo. E aí esses pelinhos aqui da costeleta até o meio da maçã do rosto aqui, você pode usar uma máquina 2, 3, dependendo do quanto que você quer deixar ela bem rentinha aqui aparada, e vai passando no sentido dos fios. Essa parte de baixo, interessante você sempre ir aparando os pelos que crescem mais rápido que os outros, para ir mantendo esse formato. Você não está tirando o comprimento, você está só tirando aqueles que cresceram a mais e estão maiores. Vídeos aqui no canal com dicas de como fazer isso em casa ou até na barbearia, tem um monte, e eu vou deixar o link de um deles que eu gosto muito aqui em cima também na descrição. Vai lá. Na hora de usar o óleo de barba, tem problema se o óleo pegar no couro cabeludo ou só pode passar nos fios? Olha, eu imagino que quando você está falando aí do couro cabeludo é na pele, né, embaixo da barba. E não tem problema nenhum, e muito pelo contrário, é muito interessante o óleo de barba bem na pele do rosto, embaixo da barba, sim. Ele não é para você passar só muito superficialmente, não. Depende do tipo de óleo, tá? Se você tá usando um óleo de barba, tipo esse da sobrebarba mesmo, que ele é um óleo que é feito só com óleos vegetais, ele não tem silicone, ele é seguro para você usar na pele do rosto. Tem alguns óleos que eles são mais grossos, mais densos, que na verdade aquilo ali é silicone. Sabe, quando o óleo é muito grosso? E silicone é um problemão para você passar na pele do rosto. Ele tampa os poros, é difícil de sair depois, então cuidado com esse tipo de óleo. Já um óleo que é 100% vegetal, ele é seguro e ele é interessante de você usar na pele. Aí na hora de usar, você pega umas gotinhas na mão, esfrega, espalha sobre a barba mesmo e depois massageia lá perto da raiz. Isso faz uma diferença, porque alguns óleos na formulação, eles têm umas propriedades que são muito interessantes para a pele do rosto, para evitar oleosidade excessiva, para manter a pele bem hidratada e evitar caspa na barba, evitar descamação. Isso tudo o óleo em contato com a pele do rosto ajuda. E é isso aí, meus camaradas. Mais um videozinho aqui que eu gravei rápido pra gente voltar aqui a conversar mais um pouco. Só pra dar um recado aqui, a série Na Barbearia voltou com tudo. E a gente voltou também a levar vocês pra barbearia pra gravar. Então se você quiser participar aí de uma próxima gravação de um vídeo na barbearia, eu vou deixar o link pra você se inscrever também aqui na descrição desse vídeo. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí para se inscrever, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, e eu te vejo no próximo. Até!